Pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, tá normal. Tá dando para ouvir, não tá? Tá sim, tá dando para ouvir sim, tá normal, viu? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns testes aqui, porque eu vou precisar passar um áudio. Aí eu vou ver se eu compartilhando na minha área de trabalho, vocês conseguem ouvir o que eu estou ouvindo aqui no computador, entendeu? Então vou testar aqui, só um minutinho. Ok. Eu era um jovem louro e saudável quando adentrei a Baía de Guanabara, errei pelas ruas do Rio de Janeiro e conheci Teresa. Dá para ouvir o áudio do computador? Teresa, caí de amores. Sim, dá para ver a imagem e dá para escutar o áudio. Então dá para acompanhar, né? De sair espontânea, num ritmo que não era. Tranquilo. E foi na batata da perna de Teresa que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No princípio, ela até gostou. Deixa eu fazer um outro teste aqui, peraí. Ficou lisonjeada. E agora dá para sabe ouvir? escrever no livro nela. Depois deu para ter ciúmes. Sim, tudo ok. Seu corpo. Mas a minha voz e o áudio do computador? A voz e o áudio do computador. Ah, pronto. Era essa a minha dúvida. Sem ela, Então vai dar certo. perdi o fio do novelo. Eu vou precisar colocar 3 áudios aqui, então vai ficar Meu fácil. conhecimento da língua regrediu. Vou esperar só mais uns 5 minutos aqui. Estou vendo que tem muita gente que está entrando aqui pelo Instagram. Mas são 9h20, vou esperar mais uns 5 minutinhos, aí a gente começa. Viu? Experimentei escrever alguma coisa em mim mesmo, mas não era tão Tudo bom. certo. Então fui a Copacabana procurar as frutas. Pagava para escrever.
Pessoal, bom dia. Então, a gente vai começar aqui essa nossa aula. Confesso para vocês que é uma novidade para mim também, eu nunca fiz uma aula dessa forma. Espero que vocês estejam me ouvindo. A gente não vai ter prejuízo nenhum no cronograma, porque esse conteúdo seria o conteúdo que seria ministrado de fato hoje em sala de aula, se não tivesse acontecendo o que está acontecendo aí no país e no mundo, entendeu? Então, assim, eu vou utilizar esse tempo que a gente tem hoje. Vocês estão me ouvindo, gente? Tudo ok, estamos ouvindo. Ok. Então, assim, a gente vai usar esse tempo para retomar um pouco daqueles conteúdos que foram ministrados no nosso primeiro e único encontro, até por conta de que, né, já faz um certo tempo e teve todo esse contratempo. Aí a gente utiliza um pouco para revisar aquele que foi feito e acrescentar mais algumas informações. É por isso que eu dividi a aula em duas: elementos da comunicação e funções da linguagem. Então, a gente vai fazer aquelas mesmas reflexões que nós fizemos na aula presencial, que era exatamente vocês terem muito claro, a partir de hoje, o que é linguagem, o que é língua, o que é fala, certo? São três conceitos que eles vão se repetir, eles vão ser retomados durante toda a nossa disciplina. Então, é bom que vocês, né, a partir da aula de hoje e dos exercícios que vocês vão fazer ou já estão fazendo, isso fique muito claro para vocês, tá certo? Então, tem esse PowerPoint aí, né, que já foi disponibilizado, que ele vai exatamente retomar esses conceitos. Então, vejamos aí, ó. Nessa primeira imagem, na verdade, eu coloquei aqui algumas fotografias que é para a gente entender na prática o que é a linguagem, certo? Vocês veem aí que tem algumas informações de tudo quanto é natureza, a começar pela suástica, né, ali que representa, né, muito bem o que foi esse período lá na Alemanha, um cone, alguns ícones de computador, uma cruz, uns passos na areia, uma moça balizando um avião, aquela imagem menor, não sei se você consegue visualizar, é uma balança de precisão e uma fita adesiva, uma fumaça branca, uma fumaça preta e aquela balança que simboliza aí a justiça, né, em algumas situações, ok? Por que que eu trouxe essas imagens? Porque assim... Professor, você consegue ver essa barra que tem do microfone, da gravação, da câmera? Sim. Tem, acho que, duas imagens prejudicadas porque o slide a barra está em cima da imagem. Eu estou tentando afastar aqui, deixa eu ver se eu consigo Pronto. afastar. Obrigada. Acho que não afasta não aqui. Mas enfim, deixa eu descrever aqui essa imagem aqui, que realmente não consegui. Mas assim, peraí que está voltando. A internet também não está ajudando. Mas deu para ver um pouquinho, acho que é uma moça. Peraí, deixa eu voltar aqui. É uma moça balizando um avião, né? Quando chega no aeroporto, aí fica aquelas pessoas que ficam orientando os pilotos quando ele está taxiando dentro na pista, né? Agora travou aqui, peraí. Vou retomar aqui o slide, só um instante. Agora vai. Então, assim, vou deixar a imagem congelada aqui. É como eu estava dizendo. O conceito de linguagem, que é o primeiro conceito que a gente precisa se apropriar dele na disciplina, ele é um conceito que ele pressupõe a existência de uma capacidade humana de a gente perceber o mundo, né? Da gente dizer o que a gente pensa,
observar as pessoas, compreender o mundo a partir de signos, certo? Então, assim, sendo bem conceitual, linguagem é a capacidade humana, certo? Que a gente tem de se comunicar por meio de signos, sejam eles verbais ou não verbais. Então, essas imagens que estão aí, elas são exatamente exemplos, né, de signos que você, quando olha para eles, eles geram em você o significado. Então, aquela primeira imagem ali, a suástica, é quase impossível alguém não olhar para ela e não lembrar de Adolf Hitler, não é? Não lembrar daquela política de genocídio que ele criou contra os judeus. Então, assim, é uma imagem, certo? É um signo não verbal, mas que ele me diz alguma coisa. A partir de eu olhar para ele, eu percebo um significado, assim como os outros, como esse cone, né? Então, se a pessoa, por exemplo, vem dirigindo e vê um cone desse, ele significa para mim que ali tem alguma barreira no trânsito, que ali eu não posso estacionar, que ali pode ter alguém de uma companhia elétrica trocando uma lâmpada. Enfim, é um mero objeto em formato de cone, pintado de laranja, com duas faixas refletidas, né? Mas que me geram significado, certo? Os ícones do computador, uma cruz, você vê ali que tem uma cruz, né? Que aí essa aí gera infinitos significados. Se ela tiver, por exemplo, em cima de uma residência, em cima de uma construção, ela significa para mim, né, que ali tem uma igreja. Se eu passo numa rodovia e vejo uma cruz na beira da rodovia, aquilo tem um significado para as pessoas, que ali alguém deve ter falecido, alguém deve ter sido atropelado. Os passos na areia, uma pomba branca, um dedo de legal, certo? Então, assim, aqui, né, representa de uma maneira, né, assim, bem limitada o que, assim, as possibilidades que o ser humano tem de se comunicar, né? Você vê o Braille também, né? E assim, vocês veem que nenhum dos exemplos aí eu tenho palavras, né? Você não tem, por enquanto, aí a existência da palavra, que é como se eu dissesse assim, o ser humano, ele se comunica com os outros, com as outras pessoas, até falando, certo? Então, a primeira informação, né, que eu vou reforçar aqui, deixa eu ver se o slide passa, é exatamente o conceito de linguagem. Eu coloquei dois conceitos, o conceito de uma pessoa que é da área da filosofia, porque os primeiros estudos da linguagem, antes do surgimento da linguística, antes do surgimento da gramática, eles já eram pensados no âmbito da filosofia. Então, a Mariana Chauí diz o seguinte, ó, a linguagem é a forma propriamente humana de comunicação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social, política, do pensamento e das artes. Ok? E aquele outro conceito, né, que esse conceito foi o que eu resumi em 3 linhas, diz que é a capacidade humana de se comunicar e interagir por meio de signos verbais e não verbais, certo? É a partir daí que a gente vai começar a entender o que é língua, certo? Porque é como se eu imaginasse assim, eu sou um ser humano, eu preciso dizer o que eu penso. Eu tenho um leque, tenho várias possibilidades de comunicação. Uma delas é a língua, que eu me apropriei, que eu aprendi com a minha família, porque eu nasci num país que fala português, eu aprendi português. Deixa o slide passar aqui, porque ele está travando. Vou avançar essas informações aqui, porque a gente já tinha comentado. Pronto, está aqui. Então, uma vez compreendido o que é linguagem, a gente vai agora entender o que é língua. Aí tá aí. Quem está conseguindo visualizar o slide? Tudo bem, tá conseguindo. Tá entendendo aí, então, o que está escrito? Rapaz, tá em outra língua aí. Então, assim, por que eu coloquei inglês? Porque a gente só vai entender o que está escrito aí se eu tivesse nascido numa comunidade linguística que fala inglês, certo? Então, assim, a língua é uma possibilidade de comunicação que eu tenho, mas ela pressupõe
uma comunidade linguística. Diferentemente, por exemplo, de algumas possibilidades de comunicação que são bem universais, né? Por exemplo, se eu viajar para um outro país, mesmo sem falar a língua do outro país, eu encontro mecanismos de comunicação. Eu encontro alguma linguagem para pedir uma água, para me hospedar, para pegar um ônibus, para comprar um cartão de metrô. Mas eu consigo me comunicar plenamente se eu souber a língua, certo? Então, assim, linguagem são as inúmeras possibilidades. Língua é aquela possibilidade que ela está circunscrita dentro de uma comunidade. Então, veja aqui a tradução do que está escrito aí, ó. A língua é um sistema completo, variável, arbitrário, primariamente orais, adquirido e usado para a comunicação da estrutura cultural de uma comunidade linguística, certo? Então, é como se eu dissesse assim, a linguagem, ela é universal, a língua, ela é certo? As línguas, elas são de grupos sociais. É por isso que você pega na história da humanidade, os países da Europa, a maioria deles, que eram feudos, e quando eles se reuniram todos para formar um único país, uma das coisas que eles tiveram que pensar foi exatamente criar uma língua oficial. Você vê isso muito claramente na Espanha, porque na Espanha, se você vai à Espanha hoje, dependendo de onde você desembarcar, você vai ver gente falando espanhol, você vai ver gente falando a língua de Barcelona, o catalão, você vê gente falando galego. Então, assim, eram várias línguas, mas uma delas foi a escolhida, a eleita para ser a língua oficial daquele país, certo? Então, assim, quando eu falo em língua, eu penso em sociedade, ok? O ser humano, ele não nasce com a língua, não é? Ele aprende a falar uma língua, ok? Então, isso também tem que estar muito claro. A gente se apropria de uma língua. Eu, professor Leandro, me apropriei da língua portuguesa, certo? Eu entendo inglês, lendo, porque, enfim, eu estudei isso como segunda língua, não era a minha língua, certo? Então, essa questão de língua, ela é, né, como eu já falei aqui algumas vezes, uma instância da sociedade. Ela é social, ok? Só que a língua, ela é também algo abstrato, certo? Por exemplo, a gente fala português, a gente fala a língua portuguesa. Como é que eu tenho esse contato material com a língua? Aí você precisa ouvir alguém falar essa língua, certo? Então, entra aí o terceiro conceito, que é o conceito de fala, certo? Ó, que está aí colocado aí nessa segunda setinha. A língua só é percebida materialmente por meio da fala, certo? Então, a língua que eu falo é a mesma língua que os portugueses falam, é a mesma língua que as pessoas falam na Angola, é a mesma língua que as pessoas falam em Guiné-Bissau, é a mesma língua que é falada em São Paulo, é a mesma língua que é falada no Rio Grande do Sul. Então, a língua de todos esses povos que eu citei é a língua portuguesa. Agora, a maneira de cada um tem de falar essa língua, ela é diferente, certo? Então, assim, a fala é a realização individual da língua. Então, eu nasci dentro de uma sociedade que fala a língua portuguesa, mas eu, dependendo das minhas particularidades de onde eu nasci, da minha idade, da minha profissão, eu vou realizar essa língua portuguesa, que é da sociedade, que é de todos, de uma maneira diferente. Entendem? Então, assim, não sei se você nota, mas a gente está meio que, assim, grosso modo, num funil, não é? Você tem a linguagem, a instância maior das possibilidades de comunicação, aí você tem a língua, né, que já é uma possibilidade dessa comunicação, e você tem a fala, que é a que você utiliza, que é a que você se expressa, ok? Ó? Então, os conceitos de linguagem, língua e fala se resumem assim, ok? Tem até uma imagem aqui, ó, são 2 exemplos, 2 brincadeirinhas aí, né? Ele diz assim:
essa estrada vai para São Paulo? Aí o rapaz está sentado na pedra e responde: sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Então você vê que essas duas pessoas, esse rapaz loiro que está dentro desse carro vermelho, fala português, e o camarada que está sentado em cima da pedra também fala português. Só que a maneira que eles têm de realizar a língua é diferente, certo? Professor, Oi? não está aparecendo a imagem para mim, Aí no... no slide. Agora, carregou? Não. Aqui tá normal. Aqui tá normal. Vê se tu dá um F5 aí no teu Teams. Deixa eu ver aqui. Viu? Mas enfim, então posso continuar, né? Então tá aí, você vê Dá só uma ali... esperadinha, professor, enquanto ele consegue, senão atrapalha para ele. Já deu certo? Então, vamos lá, né? Vamos. Depois ele pode recuperar essa imagem aí. Pode, o senhor enviou Vai já. ficar gravado, não vai ficar gravado no... Tá. Eu imagino que no Instagram fique gravado e também fica aqui no Teams aí, né? No Microsoft Teams. Então, assim, Aqui, agora está aparecendo. voltou, né? Apareceu, né? Pronto. Show, graças a Deus. Então, assim, retomando o que eu estava comentando aí, lá naquela imagem do camarada que está dentro do carro, não é? Vocês veem que eles estão falando a mesma língua, só que cada um está realizando essa língua de uma maneira diferente, não é? É claro que há um certo preconceito aí na imagem, tal, colocar a língua do caipira, né, com alguns erros de ortografia, mas na verdade é para dizer o seguinte: se o camarada é urbano, não é? Mora na cidade, está procurando por uma cidade grande, São Paulo, por exemplo, que ele cita aí, e o outro é alguém que vive no interior, não é, numa comunidade mais rural, a forma que eles dois vão se apropriando, vão construindo essa bagagem linguística, ela vai ser diferente, certo? Então, esse conceito de fala é o conceito que dá suporte, que dá sustentação para a gente perceber que a língua, ela muda, ela varia, certo? A gente não pode mais pensar como se pensava em décadas passadas, que você, quando chegava na escola, você tinha que esquecer tudo aquilo que você tinha aprendido na sua vida, né, antes de entrar no colégio, e aprender só aquela língua que está na gramática. Na verdade, não é assim que a gente pensa, né? A gente entende que todos nós, né, todo mundo que está aqui nesse grupo, qualquer cidadão, tem a sua cultura linguística, e quando você entra no colégio, quando você entra no curso de direito, quando você entra, não é, em qualquer área do conhecimento, você vai fazer essa interação, não é? Você vai ver até onde aquilo que você aprendeu enquanto cidadão vai poder ser utilizado, vai poder ser aplicado, a depender da formalidade, com quem você está falando, certo? Então, esse conceito de fala, ele é o conceito que nos dá, assim, sustentação para a gente perceber que há algumas variantes que fazem com que a língua mude. Aí tem uma outra imagem aí, ó, que é também uma brincadeirazinha, né? É uma moça que está numa entrevista de emprego e diz assim, ó: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí varia, ok? Aí ela vê que ela foge aí o padrão gramatical, mas é exatamente para mostrar isso, né? Que a língua, ela passa por esses processos, assim, não é que ela passe, né? Percebe-se na língua essas nuances de variação. Vamos ver o que é que tem na outra imagem. Reforçando o que eu tinha dito, né? Ó, as frases ditas por cada um de nós não são construídas por nós próprios, mas sim por tudo que nos fez tornar o que somos hoje. Nossa família, a terra em que nascemos, em que vivemos, as escolas em que estudamos, as pessoas com as quais convivemos, os livros que lemos, os filmes,
a que assistimos, enfim. Nossa maneira de falar é formada, não é criada, certo? Então, assim, quando a criança entra na escola e ela começa a ler e a escrever, ela já traz muita coisa de língua, certo? É isso que essa formação está tentando chamar a atenção aí, ok? Aí os conceitos de fala, né? Para que a língua seja conhecida, é necessário que ela se realize em atos de fala. Fala é um ato individual. A fala é a realização concreta da língua. E essa imagem resume aquilo que eu tinha dito alguns minutos atrás. A linguagem, que é essa capacidade humana de comunicação, ela é universal. A língua, que é essa instância que a gente se apropria, dependendo de onde você nasce, ela é social. E a fala, que é a forma como eu realizo essa língua que eu aprendi na sociedade que eu vivo, é individual. Ok? Então, esse primeiro momento, eu queria reforçar aqui, né? Que esses 3 conceitos são os conceitos base, né? Dessa primeira unidade aqui da disciplina. Linguagem, língua e fala. Ok? Vamos passar aqui para o próximo tópico. Na verdade, acaba sendo o mesmo tópico, né? É só trazendo agora para a disciplina. Porque, como eu coloquei aqui, observa que a palavra linguagem, aí ela traz um qualificativo, a linguagem jurídica. Então, se existe a linguagem jurídica, existem outras linguagens, né? Porque jurídica aí é um adjetivo que vai especificar a linguagem. Então, eu posso pensar na linguagem médica, na linguagem dos surdos, na linguagem de braille, né? Então, assim, a linguagem, né, que é essa capacidade que eu tenho de me comunicar, ela vai se particularizando, a depender da área que eu atuo, não é? Vocês aqui, a turma, né, como ela é 100% do curso de Direito, vocês certamente vão notar que, né, vocês vão ler regularmente textos com uma linguagem bem específica, com uma particularidade que normalmente você só encontra nos textos que você lê, né? Que é exatamente o que a gente chama de linguagem jurídica, certo? Então, aqui o que foi que eu tentei fazer, não é? Peguei os conceitos de linguagem e restringi aqui aos exemplos, né? Aos textos que vocês vão utilizar aí no decorrer da sua vida acadêmica. Então, ele diz assim, ó, assim como toda forma de linguagem, funciona como expressão do pensamento do operador jurídico. É um instrumento de comunicação do campo do direito. Porque quando a gente pensa em linguagem, pessoal, a gente pensa na linguagem como expressão do pensamento, porque aquilo que eu penso, eu preciso, aquilo que eu sinto, eu preciso transmitir para os outros, não é? Então, eu dou muito esse exemplo, né? Não é o caso aqui de vocês, mas serve como exemplo. Quando, por exemplo, você trabalha numa empresa e muda a gestão, né? Muda o gestor, muda lá o diretor, o gerente, você observa que, às vezes, dentro da mesma empresa, você percebe uma mudança de comportamento, de visualizar o gerenciamento, né? Porque a empresa, ela reflete aquilo que o gestor pensa, né? Os livros que ele leu, a linha que ele estudou, certo? Então, assim, isso se aplica na vida de uma maneira geral. Então, não poderia ser distante que também os operadores do direito, né, eles vão expressar seu pensamento de maneiras particulares, sustentado na legislação, certo? Então, é por isso que ele diz aí que funciona como uma expressão do pensamento do operador jurídico e é um instrumento de comunicação do campo do direito, né? Que aí, de fato, é o que vocês mais vão fazer, né, quando tiverem atividade profissional, exatamente produzindo, escrevendo, falando, certo? Coloquei aqui alguns exemplos, né? Inclusive, eu tentei aqui resumir, né? Assim, o que de fato é essa linguagem do direito. É aquela que cria o direito, certo? Então, todo mundo já deve ter baixado, já deve ter comprado o Vademecum, né?
Então, aqueles textos que vocês estão lendo lá, carregando para cima e para baixo, aquele tijolo, né, que é o vade-mecum, a gente pode chamar aquilo de linguagem legislativa, né? Que ali são as leis que vocês carregam, são os códigos, certo? É aquela que aplica o direito, é a linguagem judiciária, forense ou processual. Aí, quando você já tiver, né, em atividade profissional, vai ter que produzir uma petição, né, ou qualquer outro texto em que você vá aplicar o direito. A gente chama aí de linguagem judiciária, forense ou processual, são sinônimos. A linguagem do direito, ela também cria obrigações e direito entre as partes. A linguagem contratual, né? Você compra um imóvel, você aluga um imóvel, você, né, entra numa empresa. Então, normalmente, assim, normalmente não, né? Se assina um contrato e lá, né, é produzido a partir de uma linguagem que vai dizer o que é que compete a um e a outro, as partes envolvidas. A linguagem jurídica, ela também ensina o direito, né, e os institutos jurídicos, é o que também vocês devem estar fazendo nas outras disciplinas, que você encontra muito essa questão da linguagem doutrinária, né, porque está lendo Paulo Bonavides, está lendo, né, doutrina. Aqui está apagando um pouco por causa da tela, mas é aquela que registra atos do direito. A linguagem cartorária, né? A linguagem do cartório, certo? Então, assim, são 5 exemplos de inúmeros, né, que vocês vão se deparar no decorrer do curso, mas que deixam muito claro que, assim, a linguagem do direito, ela é, de fato, mais uma possibilidade que eu tenho de dizer o que eu penso, só que de uma forma sustentada na lei, né, sustentada no código, sustentada, né, naquilo que é legal para a nossa sociedade, certo? Aí aqui é retomando aquela questão da variação linguística, ok? Eu vou passar rapidinho aqui, porque esse aqui eu já tinha comentado, né, que a língua ela varia, certo? Eu costumo dar muito exemplo, né? Professor, o senhor cortou seu microfone. Deu certo? Deu sim, deu sim. Pronto, ok. Então, assim, voltando aqui. Esse tópico de variação linguística eu já tinha comentado, né? Ele já tinha sido mencionado aqui na aula e na aula passada, mas aqui eu procurei sistematizar, organizar, deixar mais didático, certo? Construir aí, eu coloquei uma nomenclatura para você entender assim, que a linguagem, que a língua, perdão, ela muda, né? Ela tem algumas variáveis, não é? Ela tem algumas, como é que eu disse assim? Ela tem algumas, assim, algumas características, né, que nos fazem perceber, né, por que ela muda. Então veja aí, Travaglia, né, uma obra a partir da qual eu uso essa nomenclatura, ele define essas variações linguísticas, ele divide essas variações linguísticas em duas, a variação dialetal e a de registro. Veja como é simples. O que é que o Travaglia chama de variação dialetal? Se o slide passasse, pronto. O time está travando aqui. Bom, a dialetal, a de registro, certo? Elas são, né? Elas se diferenciam uma da outra, assim, pela motivação que elas acontecem. Então, assim, quando eu falo em variação dialetal, eu estou falando naquela variação que está no eu que fala, está na pessoa. Então, assim, tem um filósofo, ele diz assim, a gente só conhece um ser humano a partir do momento que ele fala. Porque quando ele abre a boca e fala, aí você começa a perceber que educação ele tem, a que grupo social ele pertence, a que faixa etária, né, mais ou menos ele está, né?
que cidade ele nasceu, né? São coisas que eu posso deduzir, eu posso constatar a partir do momento que ele fala, certo? Então, a variação dialetal é a variação que está no eu que falo. É aquela que está assim, que cada pessoa carrega com você, ok? Aí está ali a territorial, a social, a idade, o sexo e a geração. Essa territorial é o que a gente chama de sotaque, né? Que aí, dependendo de onde você nasce, você traz uma carga, né, linguística muito diferente, né, de cada cidade, de cada país. E a variação de registro, aí é aquela variação que aí ela independe de onde eu nasci. Como o nome está dizendo, registro, é porque eu, enquanto cidadão no mundo, eu preciso moldar a minha fala. Eu não posso falar de qualquer jeito com todo mundo. Não posso falar com todo mundo do mesmo jeito, certo? Então, assim, a gente tem que estar moldando o tempo todo a forma de utilizar a língua, ok? Ó? Então, eu fiz questão de colocar esse tópico aqui, porque se alguém já está respondendo aquelas 16 questões, vocês devem ter notado que lá tem, né, tem umas 2 ou 3 questões que elas exigem de você essa percepção, ok? Ó? Então, reforcemos aqui. A variação territorial é a variação que ocorre entre falantes de uma mesma língua que vivem em regiões diferentes, né? Então, mais claro do que isso aí, ocorre em virtude de a formação do povo de determinada região, questões políticas, econômicas e culturais, é o sotaque, certo? Então, carioca vai chiar, o paulista vai, assim, não vai usar o subjuntivo, né? O paulista vai dizer o quê? Você quer que eu esquenta? Você quer que esquenta, né? Então, assim, são marcas de fala que você nota dependendo da região onde a pessoa nasceu, ok? E assim, até onde essa variação territorial vai atrapalhar a minha comunicação? Não sei se vocês já notaram, mas assim, tem alguns meios de comunicação, da TV, mais claramente falando, que eles têm grupos de fonoaudiólogos que fazem com que algumas pessoas, alguns jornalistas, percam essas marcas de regionalismo. Aí, no primeiro momento, a gente pode pensar assim, mas que preconceito, porque, mas, digamos que em parte seja. Mas, na verdade, o que é que um órgão de imprensa nacional ele quer? A comunicação clara, não é? Aquela comunicação que vá para o Brasil inteiro. Então, não faria sentido, por exemplo, eu estar assistindo a um jornal nacional e ter uma pessoa com um sotaque muito próprio da região, porque o sotaque da pessoa ela ia chamar mais atenção do que a notícia, não é? Então, eles tentam limpar, digamos assim, né? Deixar aconteceu isso comigo uma vez, eu ouvindo a Voz do Brasil. A mulher chiava mais que panela de pressão, não conseguia prestar atenção nela, só conseguia prestar atenção na chiadeira e estava me incomodando. Não é preconceito, é a questão de que chama mais atenção do que a notícia. Interfere. É como, por exemplo, você pegar aquelas pessoas que são da Zona Norte do Rio de Janeiro, eles tendem a dizer assim, nasceu, quase, né? Então, assim, a gente que não está acostumado com esse tipo de pronúncia, quando alguém fala um nasceu, aí você desvia a atenção do que a pessoa está falando e vai no sotaque, né? Então, assim, a depender da situação de comunicação, o foco, ele é a informação. Então, se qualquer coisa que vá tirar a atenção, né, eles procuram consertar, ou seja, né, sustentado nisso, né, que cada pessoa no Brasil vai ter uma particularidade da sua maneira de falar, assim como eu tenho, como você, todo mundo tem, né? Pois a Fátima falou até que não podia cabelo, normas da empresa, que não podia cabelo muito grande para não chamar atenção, brinco, batom muito chamativo, exatamente porque o foco ali é a notícia. Ok? Então, assim, ficou claro aí, né? O que é a variação territorial. O exemplo está aí, né? Fala do nordestino, do gaúcho, do português de Portugal, do Jorge Jesus, do Cristiano Ronaldo, enfim. A variação social, que é aquela variação que ocorre em virtude da classe social a que pertence o falante da língua.
a gente tem que ter muito cuidado aqui, quando a gente fala de classe social, ninguém está falando basicamente da classe socioeconômica, se você é rico, pobre, classe A, classe B, essas categorias aí que se criam, né? A gente fala assim, do grupo social que a pessoa pertence, tá entendendo? Então, assim, a depender da profissão, do meio que você circula, se você é uma pessoa do rock and roll, ou se você é um jornalista, se você é médico, se você é advogado, né? Essas pessoas, elas começam a se encaixar dentro de alguns grupos e a sua fala vai revelar muito. Então, às vezes, você consegue até perceber que profissão a pessoa exerce, onde é que ela trabalha, o que é que ela faz, pela forma de falar, certo? Então, né, segundo o Travaglia, ele chama isso da variação social, certo? Que é a variação que ocorre em virtude da classe social que pertence ao falante da língua. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Gírias, jargões, profissionais, médicos, mecânicos, professores, etc. Se algum problema de digitação, aí depois eu corrijo, ok? Então, e note, como eu tinha falado no começo, que a variação social é também um exemplo de variação dialetal. Então, ela está no eu que fala, certo? Ela está no emissor. Por mais que eu queira me desfazer disso, mas eu trago isso, né, dentro do meu arcabouço linguístico, e por mais que às vezes você tente se desvencilhar, mas ele é maior do que você, né? Porque ele está na sua fala, ele está na sua profissão, ele está no seu dia a dia. Aí a variação etária é da idade, né? Essa daí você percebe também muito facilmente, porque a variação que ocorre devido ao modo de usar a língua de pessoas de diferentes faixas etárias, jovens, adultos, velhos, crianças, etc. Hoje em dia, com essa popularização da linguagem por escrito via WhatsApp, né? Quem tem crianças, né? Quem conversa com pré-adolescente ou com pessoas de mais idade, você vê que até no próprio WhatsApp, que é um meio de comunicação bastante informal, mas há muitas marcas de fala que você nota ali pela idade, né? Tá entendendo? Uma pessoa de 12, 13 anos vai digitar diferente de uma pessoa de mais idade, de uma pessoa que, né, viveu em outra época. Você pega, por exemplo, no jornal O Povo, tem uma sessão todo dia que chama O Povo há 50 anos, e lá, né, você lê a notícia, você vê que tem algumas diferenças, né, de utilizar a língua como é que ela era utilizada há 30, 40, 50 anos atrás, ok? Então, a gente retoma aquele conceito inicial, a língua é a mesma, mas como ela se afastou no tempo, a maneira de realizar essa língua ela vai se tornando diferente. Inclusive, algumas regras, né, algumas formas de escrever, elas também vão mudando, né? O acordo ortográfico, que começou a valer em 2009, né, é o último exemplo de que mostra que algumas palavras eram escritas até 2009 de um jeito e parar de ser escritas, né, e vão ser escritas de outro, ok? Que aí é que a gente chama de a variação de geração, né, ó, que é que representa estágios no desenvolvimento da língua, é aquela variação histórica, ok? São mais notáveis na escrita devido a estarem registradas. Então, você já deve ter visto a palavra farmácia escrita com PH. Ela já foi com PH, né? Não é mais. Você já deve ter visto na porta do caixa eletrônico, quem é mais velho aí, a palavra autoatendimento com hífen. E agora não tem mais hífen, entendeu? Então, a língua também varia, né, na sua escrita, na sua ortografia. E a variação de sexo, né? Que essa daí também ocorre, especificamente falando da língua portuguesa, porque a nossa língua ela tem uma marcação de sexo na sua morfologia. Então, se eu escrevo, por exemplo, assim, eu era uma pessoa nervosa, assim, era uma garota nervosa, né? Então, aí, obviamente, a própria palavra garota nervosa, né? Fica claro que todo o texto vai ter que ser escrito no feminino, certo? Então, há uma marcação gramatical, ok? E há também uma questão de comportamental, né? Que há falas mais próprias do universo feminino que do universo masculino, ok? Tipo assim, você falou,
mulherzinha, né? Essas palavras que são próprias do sexo, ok? Então, assim, resumindo aqui essa primeira parte aqui da variação dialetal, né? São aquelas mudanças que você nota da língua a partir, né, de características individuais do falante. A variação de registro, que aí essa aqui vai aparecer agora, são aquelas que as minhas características individuais, elas não vão interferir. Porque o que é que vai mudar aí? É o grau de formalismo, é com quem eu estou falando, em que situação eu estou falando, por que eu estou falando, e o modo. Se eu estou escrevendo ou se eu estou falando. Então, se você nota, né, você já percebeu isso, mas tem gente que ainda acredita que para você escrever bem, falar bem, você tem que ler, não é? E vice-versa. Ler e escrever são duas realizações da língua distintas. É óbvio que uma ajuda na outra, mas são duas realizações completamente diferentes. Se eu estou falando com alguém, né, se eu estou na comunicação aqui em tempo real, muitas características, né, de eu chamar a atenção, de eu perceber a reação daquilo que eu estou causando, eu noto, né? Diferentemente de um texto escrito. Então, se eu emito uma opinião falada, e essa fala é numa plateia, eu tenho um feedback ali imediato. Se eu me sento para escrever um texto, esse texto tem que ser planejado, ele tem que ser lido, ele tem que ser relido, ele tem que ser reescrito, ele tem que ser refeito, né? Porque escrita é uma coisa, fala é outra. O WhatsApp, que hoje é a rede social, acho que é a mais utilizada, né? Uma das mais utilizadas, a gente escreve muito no WhatsApp. Só que o WhatsApp, por mais que eu escreva, ele tem muita característica de fala. Porque você escreve, mas você quer a resposta na hora. Você escreve, a pessoa é notificada. Se a pessoa recebeu a mensagem, se ela leu a mensagem, né? Então, assim, os chats, que antigamente era o MSN, aí depois aquele bate-papo do Facebook, eles são uma tentativa, né, de você, mesmo por escrito, criar uma comunicação em tempo real, né? Mas, assim, são situações bem específicas. Agora, quando eu falo do modo, né, da variação de registro, eu estou falando exatamente daquelas características que você precisa, né, ter muito claro de quando você escreve e de quando você fala. Isso na adolescência, né, eu digo assim porque eu já trabalho, né, trabalho ainda com muito adolescente, e quando você pede, às vezes, né, para aquelas séries mais iniciais, para eles produzirem um texto, você encontra muito texto que o menino quer escrever como se ele estivesse falando. Tá entendendo? Porque alguns ainda não têm essa percepção de que eu não posso escrever do jeito que eu falo. Da mesma forma que o contrário também pode acontecer. Você imagina só eu chegar aqui para dar uma aula para vocês, e ao invés de eu falar com vocês, eu pego um livro, cruzo a perna, aí começo a ler. Quando os europeus chegaram às terras brasileiras, estima-se que certamente com 10, 15 minutos aí ia estar todo mundo dormindo ou tinha saído da sala. Porque uma aula não é para eu estar lendo, é para eu estar falando, certo? Aí eu preciso de interação, eu preciso ouvir, certo? Né? A gesticulação, ela auxilia uma imagem, um vídeo. Então, assim, a variação de registro é aquela variação, é aquela realização da língua, né, que eu vou precisar ajustar, adaptar à situação que eu estou falando. É por isso, ó, que a gente pode resumi-la assim, certo? Nessa tabela.
fechar mais aqui para quem está no Instagram. Observe que eu coloquei na horizontal em modo, fala e escrita, certo? Porque fala é diferente de escrita, embora eu realize a mesma língua, ok? Me lembrei agora também daquelas situações de fala, de quando, né, na escola regular, o professor pede que o aluno apresente um trabalho, ele decora um texto e fala. Você vê que não fica natural, não é? Porque se eu decoro um texto, um parágrafo, concentro e digo ali do jeito que eu gravei, fica algo muito artificial, porque aquela situação é uma situação de fala, de oralidade, de flexibilidade da língua, e não uma linguagem tão enxuta, tão fechada, tão gramatical quanto na escrita, certo? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Fala escrita é o que a gente chama da variação de modo. E nessa coluna horizontal aqui, está o grau de formalismo, né? Porque aí é isso que a gente, a partir de hoje, vai ter que perceber, certo? Porque, assim, quando você entra dentro de uma faculdade, quando você passa para o mundo acadêmico, a sua forma de escrever um trabalho, um texto, de responder uma questão, além delas terem de ser tanto quanto formais, elas precisam seguir algumas normas, alguns padrões, tá entendendo? Então, assim, a gente percebe formalidade tanto na fala quanto na escrita, ok? Porque alguém, assim, de uma maneira imediata, pode achar assim, fala é informalidade, eu falo de qualquer jeito. Escrita é formalidade, eu tenho que escrever correto, eu tenho que escrever dentro do padrão, mas não, certo? Tem situações que a minha fala vai ter que ser formal, e tem situações que a minha escrita pode ser informal, ok? Ó? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo aqui, vamos pegar a coluna da fala, onde ele coloca aí um sermão. Sermão é um texto oral, é um texto falado, mas ele é extremamente formal. Uma conferência é um texto falado. Ele é formal, mas não é tão formal quanto um sermão. Diferentemente de uma conversa, de uma gíria e da linguagem familiar, certo? Então, você percebe aí, ó, você pega do sermão a linguagem familiar, né, e vai de cima para baixo, você observa que são 5 situações de fala, cada uma dentro do seu nível de formalidade. Do mesmo jeito, você tem a escrita, que eu tenho 5 situações de escrita, mas que elas vão variar dependendo da sua formalidade. Um soneto é um texto extremamente formal. Um jornal, né, é um texto formal, mas não tão formal como um soneto. Né? Se você fosse ler o jornal O Povo, ele tivesse tão formal como um soneto, acho que ninguém lia, né? Ou então aqueles apaixonados por literatura. Uma carta, a depender da carta, é óbvio, né? Porque quando a gente fala em carta, a gente pensa só naquela carta pessoal que se mandava antigamente, mas de vez em quando você recebe uma carta do cartão de crédito, você recebe um ofício, certo? Que são variantes da carta, mas ela tem que ser formal, né? Não tão formal, talvez, como a linguagem do jornal, a depender da carta também. Um bilhete, né? E a anotação pessoal. Se eu pego o meu caderno de anotações, o que eu escrevo lá sou eu que vou ler. Então, o nível de formalidade vai ser bem mais flexível do que, por exemplo, um bilhete que eu vou mandar para alguém. Né? Porque se eu escrevo um bilhete e envio, eu tenho que me preocupar com quem vai ler, certo? Então, assim, nessa imagem aí, resume, né, o segundo tipo de variação linguística aí, que é a variação de registro, tá certo? Então, ó, aqui, deixa eu congelar nessa imagem aqui, deixa eu dar só um respiro aqui, né? Até agora, nesse primeiro momento, né, tudo isso que eu falei, nesses 58 minutos aqui de gravação, você precisa ficar com uma coisa em mente, certo? Não vá, certo, fazer atividade alguma na minha disciplina, não vá fazer prova nenhuma da minha disciplina sem
ter muito claro o que é linguagem, o que é língua, o que é fala, certo? Lembre que fala é uma realização individual da língua, e essa língua, né, ela vai variar a depender de quem fala, a depender da situação, ok? O vídeo aqui, pessoal, quem está no Instagram parou. Deixa eu ver se eu preciso fazer outro. Deixa eu ver se dá certo aqui. Pronto, viu? Só que estava no Instagram, o vídeo parou, agora eu estou gravando outro aqui, ao vivo, né? Desculpa aí que eu estou meio que apanhando aqui para essa tecnologia, mas está dando certo. Então, assim, ó, vamos aqui para a segunda parte, que são os elementos da comunicação, ok? Todos vocês, muito provavelmente, já devem ter visto esse esquema, esses termos, certo? Isso é um conteúdo recorrente, isso é um conteúdo que aparece em livro de gramática, em livro de administração, aparece no livro Comunicação Jurídica de vocês, porque por mais que se tente fugir, né, tem autor que tenta reinventar, mudar esses nomes, mas é basicamente isso daí, certo? O que é que eu entendo por elementos da comunicação? Okay? São 6 elementos que me garantem que aquilo que eu preciso dizer para outra pessoa vai chegar de maneira clara, certo? Eu preciso me comunicar de uma forma plena com alguém, mas essa plenitude só acontece se esses 6 elementos estiverem em perfeita harmonia. Quem começou? Professor, o sexto aí é contexto, né? Porque não está dando para ver. Contexto, Eu estou vendo pelo Instagram. Pois é, né? Voltou, né, o Instagram? Sim, sim. Então, assim, quem já começou a responder aquelas 16 questões, a primeira questão é sobre isso aí. Se alguém já conseguiu fazer, não é? Porque o que é que Juro que tentei mais confundir. O que é que esse esquema quer me dizer aí? Certo? Que qualquer situação de comunicação que eu pensar na vida, vai existir um emissor, vai existir um receptor, vai existir uma mensagem, vai existir um contexto, um canal e um código, ok? Vamos tentar entender um por um, né? Emissor e receptor são as partes envolvidas, certo? São as pessoas envolvidas, né? O emissor é aquele que começa o processo comunicativo e a partir do momento que ele me responde, ele vira emissor também, eu viro receptor e fica nesse caminho vai e vem. É por isso que a setinha ela tá para lá e para cá, né? Porque a comunicação ela não é só do emissor para o receptor, ela é interação. É por isso que em alguns livros eles chamam emissor e receptor de interlocutor, ok? São as duas pessoas envolvidas ali, ou mais de duas, né? Por exemplo, aqui agora eu sou um emissor e tem um monte de gente online aí que são os meus receptores, tá certo? E a mensagem, que é o que eu quero dizer, o canal, que é o meio físico pelo qual eu transmito a informação, certo? Normalmente se percebe vendo, visual, né? Então, ou ouvindo. Aí é por isso que há essa terminologia audiovisual, né? Quando você fala, por exemplo, de cinema, quando você fala de jornalismo de TV, você chama isso de audiovisual. Diferente do jornal O Povo, que aí né, você só lê. O canal aí é o jornal, eu só olho para ele, certo? Tem que saber ler, certo? E o código, que é o instrumento, né, que é a língua, que são as cores, né, que é aquilo que vai me gerar um significado, certo? E o contexto, que é a situação. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, certo? Inclusive, eu podia até aproveitar agora, aqui, já que a gente está, que eu falei das questões, acho que dá para fazer aqui mesmo, só comentando com vocês, que já dá uma... O contexto é o quê, professor? Você falou rápido.
O contexto é a situação, não é? É a situação comunicativa. Ó, eu estou aqui com a primeira questão daquelas 16. Ela é assim, ela fala o seguinte: identifique os 6 elementos no modelo de Jacobson presente nos seguintes eventos comunicativos. Aí você tem aí 3 situações de comunicação. Em um estádio de futebol, o placar eletrônico informa que o jogo está empatado por 0-0. Um turista brasileiro que não fala uma palavra de alemão está num bar de Berlim tentando pedir com gestos que o garçom lhe sirva uma cerveja. No Museu Reina Sofia, na Espanha, está exposto o mural Guernica, de Pablo Picasso. Se necessário, busque informações sobre a obra na internet. Aí ele me dá aqui 3 situações de comunicação e quer que o aluno me diga quem é o emissor, quem é o receptor, qual é a mensagem, qual canal, qual código, qual contexto, né? Então vamos fazer aqui a primeira aqui, rapidamente, ó. A do estádio. O cara está no estádio de futebol e chega lá, o jogo está de 0-0. O emissor, né, que é o responsável por dizer para os torcedores, para a imprensa, de quanto é que está o jogo, é certamente a pessoa que está lá operando o placar, né? Que aqui, no caso, ela não está tão clara assim, eu preciso deduzir. Mas, assim, alguém precisa informar para os torcedores de quanto é que está o jogo. Então, por exemplo, se for um jogo do Campeonato Cearense, tem alguém da Federação Cearense de Futebol lá me informando isso. Se for um jogo da Copa do Brasil, alguém da CBF vai ter que estar lá. Se for a Copa do Mundo, alguém da FIFA vai ter que estar lá. Então, assim, o emissor, numa situação como essa, a gente pode, né, para não esticar muito aqui, né, não fazer muitas divagações, dizer é o responsável pela partida, é o emissor, é aquele, né, é aquela empresa ou aquela pessoa responsável por alimentar a informação do placar. O receptor, aí já fica bem claro, são os torcedores. A mensagem, o placar do jogo. O canal, como eu olho o placar, certo? Eu posso dizer que o canal é visual, certo? É o placar, né? Porque ele é visual. O código, aí a gente não tem a foto do placar, mas normalmente o código que se vai utilizar para dizer de quanto é que está o jogo são algarismos, né? É a língua portuguesa, é o emblema do clube, né? Os números. Então o código é exatamente isso, certo? É esse elemento que eu utilizo para dizer, né, aquilo que eu estou pensando, né? A informação que eu queira passar. E o contexto, uma partida de futebol, certo? Então, assim, esse esquema aí do Jacobson, ele é bem simplista, não é? Ele imaginava que toda comunicação seria plena se esses 6 elementos estivessem em harmonia, ok? Então, eu trouxe aqui mais alguns exemplos, ok? Aí agora eu vou fazer um teste aqui, porque eu não sei se você vai conseguir ouvir. Eu já tinha testado mais cedo com os alunos que estavam na sala, mas eu vou colocar aqui, né, são 3 áudios, certo? Para a gente tentar entender. Ver se você consegue ouvir aí, peraí. Eu era um jovem louro. Estamos ouvindo. Eu era um jovem louro e saudável quando adentrei a Baía de Guanabara, errei pelas ruas do Rio de Janeiro e conheci Teresa. Ao ouvir cantar Teresa, caí de amores pelo seu idioma. E após 3 meses embatucado, senti que tinha história do alemão na ponta dos dedos. A escrita lhe saía espontânea, num ritmo que não era o meu. E foi na batata da perna de Teresa que escrevi as primeiras palavras na língua nativa. No princípio, ela até gostou. Ficou lisonjeada quando eu lhe disse que estava escrevendo um livro nela. Depois deu para ter ciúmes. Deu para me recusar seu corpo. Disse que eu só procurava a fim de escrever nela. E o livro já ia pelo 7º capítulo quando ela me abandonou. Sem ela, perdi o fio do novelo. Voltei ao prefácio. Meu conhecimento da língua regrediu. Pensei até em largar tudo e ir embora para Hamburgo. Passava os dias catatônico diante de uma folha de papel em branco. Eu tinha me viciado em Teresa. Experimentei escrever alguma coisa em mim mesmo, mas não era tão bom. Então fui a Copacabana procurar as frutas.
Pagava para escrever nelas, e talvez lhes pagasse além do devido, pois elas simulavam orgasmos que me roubavam toda a concentração. Toquei na casa de Teresa, estava casada, chorei, ela me deu a mão, permitiu que eu escrevesse com as breves palavras enquanto o marido não via. Passei a assediar as estudantes, que às vezes me deixavam escrever nas suas blusas, depois na dobra do braço, onde sentiam cócegas, depois na saia, nas coxas. E elas mostravam esses escritos às colegas, que muitos apreciavam, e subiam ao meu apartamento, me pediam que escrevesse um livro na cara delas, no pescoço, depois despiam a blusa, me ofereciam os seios, a barriga e as costas. E davam a ler meus escritos a novas colegas, que subiam ao meu apartamento e me imploravam para arrancar suas calcinhas, e o negro das minhas letras reluzia suas nádegas rosadas. Moças entravam e saíam da minha vida, e meu livro se dispersava por aí, cada capítulo a voar para o lado. Foi quando apareceu aquela que se deitou na minha cama e me ensinou a escrever de trás para diante. Zelosa dos meus escritos, só ela os sabia ler, mirando-se no espelho. E de noite apagava o que de dia fora escrito, para que eu jamais cessasse de escrever meu livro nela. E engravidou de mim, e da sua barriga o livro foi ganhando novas formas. E foram dias e noites sem pausa, sem comer um sanduíche, trancado no quartinho da agência, até que eu cunhasse, no limite das forças, a frase final. E a mulher amada, cujo leite eu já sofrera, me fez beber da água com que havia lavado sua blusa. Conseguiram ouvir aí? Um pouco aqui de eu fazer a leitura desse texto tão grande. Mas, enfim, qual a intenção de eu trazer esse texto aí para vocês? Isso aí é um texto, é um trecho de um livro chamado Budapeste, do Chico Buarque, certo? Que aí, se você pega, né, essa situação, assim, se você interpreta esse trecho, você vê muito claramente que ele está falando de um alemão, de um tal alemão, um jovem louro e saudável, chegou a Rio de Janeiro, se apaixonou por uma tal Teresa, foi abandonado pela Teresa. Depois dele ter sido abandonado, ele, né, fica tão desnorteado que ele quer voltar para a cidade natal, aí se envolve com prostitutos, com garotas mais jovens, até que ele se casa, né, reencontra a Teresa, enfim, a Teresa casa, ele reencontra a Teresa. Então, você lê um texto como esse, você escuta esse trecho da obra, você fica o tempo todo sabendo daquilo que está acontecendo com o tal alemão que está contando a história. Não sei se você nota, mas o texto está todo em primeira pessoa. Ele fala eu. Não é? Então, assim, é como se ele estivesse desabafando com o seu leitor. Né? Tudo que você sabe desse texto que você leu é o que aconteceu com a vida dele. Se eu coloco aqui dentro desse esquema, emissor, receptor, mensagem, canal, código e contexto, você nota que o elemento que está em maior evidência aí é o eu, o emissor que está falando. Está entendendo? Então, é como se eu escrevesse um texto em que eu chame a atenção só para mim. Ok? É um texto escrito para eu falar de mim, certo? É um desabafo, é um relato, certo? Então, esse texto ele exemplifica muito bem isso. Mas antes de eu passar para os outros conceitos, se eu colocar aqui o outro texto, ó, que esse aqui chama A Lista. Isso é uma canção, certo? Do Oswaldo Montenegro. Deixa eu soltar aqui o som. Ver se você consegue ouvir aí. Perdão que eu botei errado. Peraí, só um instante. Eu botei o texto errado. Uma falha técnica. Na graduação EAD Nota Máxima da Uniacel, você estuda sem sair
propaganda aí da concorrência. Então, pulei. Escute aqui, ó. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora. Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Mistérios que você sondava. Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Bagunçou aí a letra. Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você? Pronto, acho que até aí já dá para entender onde eu estou querendo chegar. Deixa eu voltar aqui um pouco. Ó, vamos pensar agora nesses dois textos dentro desse esquema comunicativo aqui. O texto Budapeste, do Chico Buarque, vocês viram que todo o chamar a atenção do texto está no emissor. Diferentemente dessa outra obra aí que chama A Lista, né, que é uma música, que aí ele não está falando dele, né? Você vê que o emissor, ele passa o tempo todo. Peraí que está passando um carro de propaganda aqui, pessoal. Só um instantinho, porque eu moro aqui praticamente na avenida, e está passando a propaganda aqui do Compre Mais. Tá dando para ouvir, né? Peraí, deixa eu passar o carro. Dá sendo o aplicativo Compre Mais. Pois é. Mandamos deixar suas compras em casa. Baixe o aplicativo Compre Mais. Use o Android com o App Store. Isso mesmo. Use o seu smartphone, notebook, tablet, computador. Enfim, vamos lá. Acho que já passou o carro. No texto A Lista, você vê aí que o chamar a atenção é para quem está ouvindo. Ele já começa pedindo que você faça uma reflexão, faça uma lista de grandes amigos, né? Então, é o texto em que ele se volta para o receptor e não para o emissor, né? Então, você tem aí dois textos, né? Que fica muito claro que você pode construir um texto focando, né, na primeira pessoa, assim como você constrói um texto focando no outro. Né? É quando você dá um conselho para alguém, quando você, por exemplo, pega uma receita de bolo, aí você vai ler aquela receita, todos os verbos lá vão estar mandando você, que está lendo, fazer alguma coisa. Né? Então, é aquele texto que direciona mais para o receptor. Tá ok? Então, ó, o texto 1 é o texto que foca no emissor, o texto 2 é o texto que foca no receptor. O texto 3 é um print que eu dei aqui mais cedo, de uma notícia, né, do jornal O Povo, né? Não estou ganhando nada, mas eu estou só falando do jornal O Povo aqui, né? Vacinação contra gripe em Fortaleza será apenas em domicílio, a partir desta quinta-feira, 26. Se eu fizer a leitura dessa notícia, pessoal,
Aí, diferentemente do texto do Chico Buarque, eu não vou ter um eu falando dele. Diferentemente do texto A Lista, eu não vou ter um eu pedindo que o leitor mude de atitude, reflita sobre a vida dele. Aqui o foco é no texto, é na informação, certo? Então, não sei se você percebe, mas cada texto que eu estou lhe colocando aqui, há um elemento da comunicação que está entrando em evidência. Você tem um texto Budapeste com a emissor em evidência, o texto A Lista com o receptor em evidência e uma notícia com o contexto em evidência, certo? Então, o que é que a gente está começando a perceber? Que para cada elemento da comunicação há uma função da linguagem. Porque quando eu utilizo a linguagem, eu a utilizo com determinada intenção. Então, eu posso, por exemplo, utilizar a linguagem para fazer um ensinamento, eu posso utilizar a linguagem para aconselhar as pessoas a ficarem em casa, eu posso utilizar a linguagem, por exemplo, para emitir uma opinião, eu posso utilizar a linguagem para falar de mim o tempo todo, né? Para falar das minhas alegrias, das minhas tristezas. Assim como eu posso utilizar a linguagem para explicar a própria linguagem. Então, se eu estou lendo um texto e tem uma palavra com a qual eu me deparo e eu não sei o significado, eu vou no dicionário. Se eu não sei se eu boto um verbo no singular ou no plural, eu vou numa gramática. Então, eu posso utilizar a linguagem para explicar a própria linguagem. Então, notando onde é que eu estou querendo chegar? Emissor em evidência, receptor em evidência, mensagem em evidência, canal em evidência. São exatamente essas percepções que o Jacobson não se deu por satisfeito com aquele esquema de comunicação, né, do modelo comunicativo, e pensou o seguinte: quando eu utilizo a linguagem com foco no emissor, eu faço uso da função emotiva da linguagem, certo? Que é exatamente o segundo tópico da aula, né? Elementos da comunicação e funções da linguagem. Tá aí, a função emotiva. Por exemplo, o Budapeste. Professor, Oi. sobre aquele modelo dele, tem dois que eles se confundem muito, que é canal e código. Como que o senhor poderia dar uma coisa que a gente se apegasse para não errar mais entre canal e código? Pronto. O canal, tu vai pensar nos sentidos, no sentido pelo qual tu percebe a imagem. Então, assim, eu costumo até orientar os alunos, quando eu vou responder aquelas questões, que assim, quando ele pergunta o canal, aí tu tem que pensar assim: ele é visual, ele é audiovisual, ele é só auditivo, ele é táctil, né? Porque o canal pode ser táctil, né? Porque a gente não tem a visão, o canal visual, tem a audição, o canal auditivo. Se é visão e audição, audiovisual. Se é braille, né? Se é aquela linguagem em alto relevo para quem é cego, aí o canal aí é táctil, porque eu vou tocar na letra para entender, na caixinha do perfume, da Natura, na caixa do remédio, na porta da Nassau, né? Não tem lá o braille? Então, o canal, assim, você se sustenta no sentido com qual você capta a imagem, certo? Até pelo olfato, você consegue perceber alguma coisa. Se está vazando gás, se está queimando alguma coisa dentro de casa, se está pegando Ajudou fogo. muito. Oi? Ajudou muito. E o código? E o código é o instrumento... A forma que ele vai se... o código é, assim, de grosso modo, é o instrumento. É como se fosse assim, né? Se eu falar de linguagem verbal, o código é a palavra. Se eu estou no farol e ele está vermelho, ele está dizendo que eu pare, né? Então, o código ali é a cor. São as cores, né? Tá entendendo? São os gestos. Então, o código é o instrumento que eu utilizo para dizer o que eu penso. Como na situação lá da segunda questão, que tem um cara querendo tomar... Sim, aí ele tenta em gestos, né? Então, o gesto seria o código e o canal visual, porque o outro vai ver o gesto. Eu só estava em dúvida, mas agora esclareceu 100%. Bom, certo? Então, assim, a função apelativa, a função referencial, eu coloquei intencionalmente na ordem que eu mostrei os textos.
Emissor, função emotiva. Exemplo, Budapeste. Receptor, função apelativa. Exemplo, a lista. Contexto, função referencial. Exemplo, a notícia. Certo? Então, você vai ter aí, ó, uma situação para cada... Aliás, uma função para cada elemento. A função poética, que é a da mensagem, porque assim, pessoal, tem situação que não basta eu dizer. Eu preciso dizer de uma forma criativa. Entendeu? E aí, né, eu tenho um texto aí que chama Metade, vai dar tempo a gente passar aqui, mas depois você dá uma lida nele, você percebe o seguinte, que esse texto, a metade, ele vai estar falando das contradições humanas, mas ele fala de uma maneira muito criativa, rimada, né, com muitas metáforas. Então, a função poética é a função da criatividade, é a função da propaganda, por exemplo, né? Então, a propaganda, ela faz muito uso da função poética. Tem uma construtora que anuncia no jornal de manhã que ele diz assim, igual a você, diferente. Porque aí a maneira que o cara pensou no slogan é uma maneira criativa, né? Então, porque se ele dissesse de qualquer jeito, talvez não chamasse tanta atenção. Então, isso é a função poética, certo? A função fática, que aí é a função do canal, é aquela função que serve para você começar a comunicação. Você dá um bom dia, por exemplo, certo? Então, esse bom dia, na verdade, a intenção comunicativa dele é só dizer assim, pessoal, vou começar. Eu cheguei, eu estou aqui. Não necessariamente ele é um desejo meu que você tenha um ótimo dia, só um bom dia. Pronto. É o bom dia do jornal, não é? Quando termina. O Chico Pinheiro, na sexta-feira, que ele fala, tenho, né? Graças a Deus é sexta-feira. É função fática. É só para dizer assim, pessoal, acabou. Pronto. Sobe o caractere, apaga a luz, vai começar na Maria Braga. Então, isso é função fática, certo? São aquelas situações de linguagem que você utiliza para iniciar, para finalizar ou para manter a comunicação, ok? Então, normalmente são de natureza muito evasiva, é aquele papo furado. Pronto, o papo furado é função fática. Aquela conversa de elevador, aquela conversa de consultório médico ali, tá todo mundo esperando, aí você quer dizer alguma coisa, tá tão quente e tal, pronto, é função fática. Certo? Você não está preocupado com o clima da cidade. Você quer dizer alguma coisa, você diz, tá ok? E a função que tenta explicar o código é a metalinguística, que aí é a função da gramática, do dicionário. Eu tinha até separado aqui para vocês um trecho do filme Lisbela e o Prisioneiro, tá até aí no slide, mas não tem como reproduzir porque eu não consigo reproduzir o vídeo. Mas assim, explicando aqui em 30 segundinhos. O Lisbela e o Prisioneiro é um tipo de filme que fala de cinema. Então você já começa a notar que é uma obra de cinema que foi feita para explicar o cinema. Todo o pano de fundo da Lisbela e do Prisioneiro é sustentado pelo cinema. Então o filme começa dentro do cinema. A primeira música fala de cinema. Ela encontra o namorado do cinema. Aí ela fica assistindo a um filme, O Médico Monstro, e fica comparando a vida dela com a vida do filme. E uma coisa que, se alguém já assistiu ao filme, ou então vai ver depois o vídeo, é que no cinema, pessoal, na ficção, não se olha para a câmera. Porque quem olha para a câmera é o fato, é o factual. Quem olha para a câmera é jornalista. Quem olha para a câmera é repórter. Quem olha para a câmera é um entrevistado de um documentário. Na ficção, o personagem não olha para a câmera, né? A câmera que olha para ele. Assim, na ficção, eu que sou o olho, né? O olho do diretor é o olho que ele quer que eu tenha, enquanto espectador. Só que no Lisbela e o Prisioneiro, de vez em quando, a Lisbela, olha para a câmera e fala com você. E ela fala exatamente para explicar o que vai acontecer no filme. Então, isso é função metalinguística, tá certo? Então, é um exemplo muito claro da função metalinguística sem ser necessariamente na gramática e nos dicionários, como acontece normalmente, está nos manuais, ok? Então, assim, tem aqui um breve resumo, né, de cada função. A função emotiva, o texto está normalmente em primeira pessoa,
o texto é de natureza subjetiva, é óbvio, né? Se eu vou falar de mim, eu só vou ter a visão de quem está falando. Todo mundo deve ter lido no segundo ano, obrigado ou não, o Dom Casmurro, né? Que é uma das histórias mais conhecidas da literatura nacional. E aí você fica aquela briga, traiu, não traiu, o Bentinho traiu a Capitu, não traiu, o menino parecia com ele, não parecia. Agora sim, quem leu aquele livro, quem sabe do livro, percebe que a visão que nós temos é a visão da pessoa que acha que foi traída. Então, o texto ele está todo em primeira pessoa, certo? Então, função emotiva. Você pode pegar o Dom Casmurro e listar como um exemplo de um romance em que predomina a função emotiva da linguagem, porque o texto é todo em primeira pessoa. Tudo que eu sei do Dom Casmurro, da vida dele, que ele disse que foi para um convento e tal, foi porque ele me contou, certo? Então, a nossa redação também, como a gente vai falar da gente, ela vai ser em primeira pessoa, certo? Exatamente. Porque teve uma pessoa que me perguntou no privado se, como era uma narrativa, não podia começar em terceira pessoa. Se ela já estiver aqui, isso eu já falo para ela. É um texto, assim, bem específico, né? Ali, é uma apresentação, né? Aí, assim, a gente não vai poder colocar dentro dessas regras, assim, de redação oficial e tal, terceiro, né? Então, como ele é um texto, né? É uma apresentação sua, bem informal, então as características dele vai ser o quê? Primeira pessoa, vai ser eu, né? Eu estudei no colégio tal, eu me chamo assim, entendeu? Uhum. Talvez nem seja tão subjetivo, porque você vai falar de você de uma maneira bem objetiva, né? Uhum. Mas, enfim, né? A função emotiva é essa função que predomina a subjetividade, certo? E a função da linguagem é destacar o emissor da mensagem. Tá bom, obrigada. Aí a função apelativa, né? O texto vai estar normalmente em segunda pessoa, né? Ou terceira, porque aí é aquele texto que vai pedir para que você faça alguma coisa. Okay, ó. Então, a natureza do texto é persuasiva, né? Porque quando você pede alguma coisa para alguém, orienta ou dá um conselho, você quer que o outro siga. Então, você vai persuadir o outro, certo? A propaganda faz muito isso. A função da linguagem é convencer o receptor da mensagem. Então, você vê que na outra lá, né, ó, você comparando uma com a outra, esse volta aqui, a função é destacar o emissor, o sentimento do emissor. E na apelativa, é convencer o receptor. Aí você vê que muda, né, o foco completamente. Peraí que... A função referencial, que é a notícia do Jornal O Povo que eu mostrei para vocês, o texto vai estar em terceira pessoa, é objetiva, e a função da linguagem é informar, né? Porque aí as emoções elas vão se desfazer aqui nesse momento. Não interessa o que eu penso, não interessa o que o outro pensa. Eu tenho que informar. A notícia ela é objetiva. Aí quem vai gerar alguma opinião, algum significado é quem está lendo, certo? A função fática é aquela função que testa o canal, que serve para começar a iniciar o processo comunicativo. Olá, boa tarde, tudo bem? É de natureza evasiva, né? Como eu tinha comentado. A função da linguagem é começar, continuar ou encerrar o processo comunicativo. Aí a função poética é aquela função que o texto é normalmente original. Então é por isso, sim, que essas grandes empresas, né, quando elas precisam fazer uma campanha publicitária, eles contratam assim, empresas de publicidade que têm essa capacidade de falar da marca dele de uma maneira muito original, né, que é para poder vender o produto, que é para poder construir ali uma necessidade naquele produto. Então, a propaganda, hoje em dia, ela tem muito mais característica de função poética do que de função persuasiva, né? Porque, assim, você vê hoje em dia as propagandas, elas constroem verdadeiras peças, né, audiovisuais e publicitárias para chamar a atenção do consumidor de uma maneira bem criativa, certo? Então, a função poética é isso, né? Ela tem que ser criativa, ela é usada em campanhas publicitárias, em texto artístico, romance, conto, poesia, etc. A metalinguística, né, que é a do dicionário, a da gramática, ou da Lisbela Prisioneiro, caracteriza pela definição do próprio código, é de natureza informativa, aparece em gramática, dicionário, manual de redação, etc.
E, por fim, quando você estiver respondendo as questões, você vai encontrar algumas questões que falam assim: qual é a função da linguagem que predomina no texto? Porque eles não têm uma única função, não é? Eles vão ter mais de uma função e, a depender do texto, do contexto, você vai eleger ali, escolher qual é aquela que está mais tendencioso para aquele tipo de texto, certo? Então, os textos não são dotados de apenas uma única função da linguagem, há sempre uma função da linguagem que predomina sobre as outras, certo, pessoal? Então, assim, em se tratando do conteúdo da aula, é esse daí, certo? Esse slide aí, ele está exatamente feito em cima daquele material que você tem. Um exemplo sobre essa última de observação, por favor. É quando você pega, por exemplo, o primeiro texto lá, o Budapeste, né? Que você tem lá a função emotiva, mas a maneira como ele trata da vida dele é de uma maneira muito simbólica, muito metafórica, tá entendendo? Então, ali você tem a função apelativa, aliás, a função poética e a função emotiva. Né? Uma propaganda, você tem a função poética, mas você tem a função apelativa, porque você quer vender o produto. Você pega uma propaganda de Itaú, por exemplo. As propagandas de Itaú, elas são muito centradas na questão da sustentabilidade, da educação, para fazer você, enquanto futuro, né, provável correntista do banco, achar que vai estar abrindo a conta num banco que se preocupa com a educação, entendeu? Então, assim, a propaganda ela é feita para lhe chamar a atenção de algo, né, de uma maneira muito criativa, de uma maneira muito poética. Mas, no fundo, o que ela quer é que você se torne cliente Itaú, né? Então, numa propaganda você tem duas ou três Então, funções, ela é função apelativa, certo? apelativa e poética. Que ela está tentando... ela pode ser mais, né? Entendi. Tá Tá bom, certo, pessoal? obrigada. Então, assim, a partir aí dessa exposição, acho que você agora consegue responder aquelas questões que eu até me precipitei naquele dia, porque eu não imaginei assim que a gente fosse chegar a esse ponto, né, de ter que ministrar as aulas assim dessa forma, e a gente ia só ter essa... Professor, Oi? tiro uma dúvida. Ah, Você pode explicar de novo a metalinguística? sim. A metalinguística, na verdade, é assim, é quando você precisa tirar alguma dúvida sobre a linguagem e você vai encontrar isso em dicionários, em gramática. A metalinguística é a linguagem da gramática, vamos resumir assim, é a linguagem do dicionário, certo? Então, assim, onde é que eu encontro metalinguagem? É quando eu preciso ler alguma coisa sobre linguagem. É como eu dei o exemplo do Lisbelo Prisioneiro. Por que ali é metalinguagem? Porque é um filme falando de filme. É o cinema falando do cinema. Entendeu? É o códice definindo. Então, se você pega, por exemplo, você vai dar uma lida, né, para responder as questões, você vai ler lá concordância verbal, ali é metalinguagem, porque vai estar explicando a língua, certo? Então, metalinguagem é basicamente isso, entendeu? É a tentativa de você explicar a língua, mas para a própria língua, ok? Vou pedir um pouco mais só da referencial, por favor, só um exemplo assim que fixe. A referencial é aquela que o foco é a informação. Tá entendendo? Então, assim, um canal de notícias, função referencial. Né? Você pega, por exemplo, aqui bota na Globo News. Ela fica 24 horas transmitindo notícia. Então, assim, a notícia que está sendo transmitida na Globo News, a função dela é informar. Só um minuto. O pessoal do Instagram está perguntando se encerrou, porque só dá para ver a gente. Acho que o senhor tem que botar um pouquinho a câmera mais para o senhor, do Instagram. Estão perguntando se já encerrou a aula. Peraí. É porque não abre aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ver se eu boto em uma tela cheia. Só um instante. Mas é porque não me aparece as pessoas que estão na sala.
Deixa eu fechar mais aqui em mim. Eu já estou basicamente encerrando, entendeu? Então, vamos só combinar aqui como é que vai ser aqui. A gente não tem, basicamente, ainda previsão de retorno, não é? Aí, naquela semana que parou, vocês viram que eu mandei, né, lá para uma lista de exercícios, atividades e tal, que aí, assim, elas só fariam sentido porque eu imaginei que a gente voltaria na outra semana, né? Aí eu vou ver como é que eu faço com aquelas atividades, mas, assim, fica a sugestão de que vocês tentem responder aquelas 16 questões, não é? O pessoal também que estava na aula recebeu uma lista, né, com algumas questões e a redação. Então, a gente tem de atividade na disciplina um TD, digamos assim, né? Aquela lista de exercícios. São seis questões de uma redação, né? 6 questões, pronto, é a redação. Ok? Objetivos. Essa é a primeira, não é? A segunda, que são aquelas 16 questões, que aí elas vão ser respondidas no nosso próximo encontro. Se ele vai ser feito aqui, não é? Ou na sala de aula, ninguém sabe de fato como é que vai ser. Aí eu só preciso me resolver depois com a turma aí como é que eu vou receber, ou se eu ainda vou, entendeu? Porque as coisas não estão muito certas. Mas, de qualquer forma, fica a dica, né? Vocês tentem responder as 16 questões. Você vê que essa plataforma aqui, além dessa aula online, a gente consegue se comunicar, né, por chat, tá entendendo? Então, vocês podem escrever. Tem também o recurso lá do grupo, né? Certo? A gente vai se comunicando, ok? Então... Assim, na minha opinião, eu tentei responder as questões, mas elas ficaram mais claras com o senhor explicando, porque o senhor tem exemplos mais, mais objetivos. Mas a intenção era essa mesmo, entendeu? Que você quebrasse a cabeça, aí depois você assistisse a aula e tem... Quem mandou vir me perturbar, hein, por atividade? Viu? Mas assim, vocês tentem responder, porque aí no nosso próximo encontro, a gente faz a correção daquelas questões, certo? Aí eu vou vendo aqui, né? Como é que vai ser, questão de prazo e tal, porque os prazos que eu coloquei lá, provavelmente eles não vão se cumprir, porque ninguém vai voltar dia 2, né? Como achei que a gente fosse voltar, certo? Então, assim, agradecer aqui a atenção de todos, a paciência. Ainda bem que deu certo, né? Que eu estava aqui meio receoso, como é que eu usar isso daqui, porque eu só vi esse tipo de coisa aqui no YouTube, né? Os canais aqui tá gravando aula, mas foi boa a experiência. Alguém tem alguma coisa para colocar? Assim, quiser perguntar alguma coisa aí, ou por escrito, ou por áudio. Se não, a gente encerra. Ok, pessoal? Então, tenham todos um bom dia e até a próxima.